Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. O turno da noite. Entrei para trabalhar numa firma durante a madrugada, das 11 da noite às 6 da manhã. No começo estava tudo bem. O lugar um pouco carregado. Uma empresa bem antiga, mas eu estava animada. Afinal, era meu primeiro emprego, e como tenho filhas pequenas, o horário se encaixava perfeitamente para mim. No primeiro dia de serviço, tive uma crise de ansiedade. Meu coração acelerou tanto que achei que iria morrer. Fiquei sem ar e precisei ser levada ao hospital de ambulância. Mesmo assim, continuei no serviço, com medo de sair e não encontrar outro emprego. Com o passar dos dias, comecei a emagrecer. Perdi 3 quilos rapidamente, pois eu não sentia fome. Eu só conseguia jantar. Eu não almoçava, não tomava café da tarde. Sentia enjoo só de sentir o cheiro da comida. Aquele lugar tinha um histórico pesado. 2 funcionários já haviam morrido ali. Ambos já eram de idade. E muitos colegas relatavam ver as sombras e vultos deles. Havia também um quartinho de descanso, onde um dos antigos funcionários costumava dormir. Um dia, me deitei lá e senti fortemente a presença dele. Outras meninas também afirmavam ter visto algo, até mesmo durante o dia. Curiosamente, todos os dias, depois das 3 da manhã, começavam brigas e discussões entre as mulheres que trabalhavam nas máquinas. Era como se o ambiente ficasse mais pesado naquela hora. Depois de muito pensar, pedi as contas. Fiquei apenas 1 mês na empresa. Saí de lá tomando antidepressivo e remédio para ansiedade. Hoje, graças a Deus, já consigo me alimentar direito e a ansiedade está diminuindo. Eu deixo aqui um conselho. Não fique em um lugar onde vocês não se sintam bem. Nenhum emprego vale a sua saúde mental, física ou emocional. Quando eu chegava em casa de manhã, sentia como se estivesse carregando alguém nas costas. Um peso, uma tristeza sem fim. Deitava para dormir e simplesmente não conseguia levantar da cama. Olá, meu nome é Laura, tenho 13 anos e vim contar alguns relatos que aconteceram na minha família. O Homem de Preto. A história aconteceu por volta de 2019, quando eu tinha uns 9 anos. Meu pai, desde pequeno, sempre vivenciou coisas paranormais. Ele nunca teve medo, pelo contrário, chegava a conversar com o que quer que fosse que aparecesse para ele. Houve uma época em que ele começou a ser perturbado por uma entidade. Até então, ele era um homem muito fechado e só comentou o assunto com a minha mãe. Essa coisa falava constantemente para ele tirar a própria vida, aproveitando que na época estávamos passando por uma fase financeira muito difícil. Certo dia, cansado de tudo aquilo, meu pai pediu a Deus que permitisse que outra pessoa visse a tal criatura, só para provar que ele não estava enlouquecendo. Eu sempre tive uma sensibilidade forte para o mundo espiritual, assim como ele. Na manhã seguinte à oração do meu pai, eu acordei e vi a criatura parada ao lado da minha cama, me encarando. Eu o apelidei de o Homem de Preto. Ele era muito alto, devia ter uns 2 metros de altura, pele pálida, vestia um sobretudo preto com um capuz que cobria parcialmente o rosto. Só dava para ver um sorriso enorme, de orelha a orelha. Na mão, ele segurava algo parecido com um cajado, igual aqueles usados por pastores de ovelhas antigamente. Eu ainda estava meio grogue de sono, então demorei alguns segundos para entender o que estava vendo. Desviei o olhar e quando despertei de vez, ele já tinha sumido. Contei tudo para o meu pai e juntos oramos, pedindo proteção. Depois disso, eu ainda o vi algumas outras vezes, mas decidi ignorar. Hoje em dia, isso não me assusta mais. Só me deixa indignada saber que algo assim realmente existe. O espelho da bisavó. Essa história aconteceu com meus avós, meus tios e meu pai por volta do ano 2000. Meu avô tinha o péssimo hábito de xingar muito dentro de casa, e meus tios, junto com meu pai, se envolviam em brincadeiras espirituais, como tabuleiro ou Ouija e outros jogos do tipo. Minha avó sempre foi contra essas coisas, mas preferia ficar em silêncio para não ser chamada de chata ou sem graça. Nos domingos, era costume da família almoçar na sala assistindo TV, como um momento de lazer. De acordo com o relato da minha avó, naquele domingo específico, desde cedo,
ela sentia um peso estranho no ar, como se houvesse uma presença invisível na casa. Mesmo assim, tentou ignorar. Na sala onde iria almoçar, havia um espelho muito antigo, herdado da bisavó dela. Uma mulher que, segundo a família, não tinha sido uma pessoa muito boa. Todos se sentaram para comer e decidiram assistir a um filme de terror. Minha avó não queria, mas acabou cedendo à insistência do meu avô, do meu pai e dos meus tios. No meio do filme, todos começaram a sentir um desconforto pesado, uma presença ruim, como se algo empurrasse suas costas. Alguns comentaram entre si, mas ninguém deu importância. Até que a minha avó se levantou de repente, em silêncio, com uma expressão de pavor. Ela ficou completamente pálida, olhando fixamente para o espelho antigo. Quando todos voltaram a olhar para o mesmo ponto, o pânico tomou conta. Dentro do espelho não havia mais reflexo algum, apenas uma escuridão profunda. E nela se moviam várias figuras brancas, como vultos, caminhando lentamente. Era como se o espelho tivesse se transformado em uma janela para outro lugar. Aquele foi um choque coletivo. Todos viram. Depois daquele dia, ninguém mais xingou, ninguém mais julgou nada relacionado ao mundo espiritual e os filmes de terror foram banidos da casa. O grito silencioso. Quando eu era criança, devia ter uns 7, 8 anos, tinha um pesadelo que se repetia sem trégua. Eu andava pela minha escola japonesa à noite. Essas escolas são exatamente como nos animes e doramas, imensas, com 5 andares, corredores longos que ecoam até a alma. No primeiro episódio desse loop, eu me preparava para ir embora com um colega. Estávamos no corredor do primeiro andar, perto da escada. Ele falou displicente: "Esqueci uma coisa na sala, já volto." Saiu correndo rumo às escadas. Eu o acompanhei com os olhos até vê-lo desaparecer, degrau a degrau. Quando me virei, todo mundo havia sumido. Aquele alvoroço de crianças, adolescentes correndo, conversando, evaporou. Ficou apenas um silêncio absoluto. Estava à noite, mas a luz tinha o dourado tardio de uma tarde às 4. Em segundos, parecia já ser 7, 8 da noite. Chamei meu amigo e só obtive o eco como resposta. O sonho tornou-se recorrente. Todo santo dia. O mesmo roteiro. Ele se afasta, eu permaneço, a escola se esvazia. Chegou ao ponto em que eu tinha medo de dormir, porque sabia o que me esperava. O sonho foi ficando lúcido. Uma vez, pedi ao meu amigo que não se afastasse. Cheguei a agarrá-lo. Implorei: "Não vai. Quando você for embora, todo mundo, inclusive você, vai sumir." Era em vão. Bastava eu piscar e tudo se esvaía. Só restava eu, perdido naquela escola escura. Um dia, no ápice da lucidez, fiz algo de que me arrependo até hoje. Antes, quando a escola se esvaziava, eu me encolhia junto às portas, trancadas, e observava a paisagem escura. Mas naquele sonho, eu decidi me mover. Queria procurar uma saída, procurar uma fresta para fugir daquele lugar. Entrei na enfermaria e vi, junto à janela, uma sombra que se esgueirava, como se estivesse se escondendo. Perceber que eu estava sendo observado me deixou em pânico. Comecei a pedir ajuda, mas a sombra não voltou. Apenas ficou ali, imóvel, sendo vista de propósito. Ou talvez eu nunca tivesse notado antes e finalmente passei a percebê-la. Depois disso, as coisas ficaram mais bizarras. Na noite seguinte, ao repetir o mesmo pesadelo, a sombra deslizou pela janela como uma serpente sorrateira. Cada relance era calculado, como se aquilo lá fora gostasse de ser visto. Eu me perguntava: será que ela sempre esteve ali e eu só agora a enxerguei? O sonho se alongou por semanas, um tormento diário. Pedi conselhos à minha mãe. Ela disse para eu me beliscar. Não adiantou. Mais tarde, sugeriu que eu chamasse pelo nome dela. Eu gritava, chorando, e nada me tirava daquele lugar. Implorava para mim mesmo: acorda, abre os olhos. Vivi semanas, talvez um mês, preso naquele pânico noturno. Até hoje carrego trauma. Agora, esses 2 relatos não são meus, e sim de um canal de YouTube que eu peguei, contado por japoneses. O Túnel Assombrado. Essa é a história de um homem chamado Shinji, nome fictício, que mora em Iseara, na província de Kanagawa.
Hoje ele tem cerca de 39 anos, mas tudo aconteceu quando ainda era jovem, há mais de 19 anos. Na época, Shinji tinha acabado de tirar a carteira de motorista e comprado seu primeiro carro. Na empolgação da juventude, ele e os amigos decidiram que seria divertido visitar um lugar assombrado. Eles levavam uma vida de festa, curtição e muita zoeira. E parte do motivo da aventura era aquela velha ideia: se levarmos garotos para um lugar assustador e mostrar o quanto somos corajosos, elas vão cair na nossa rede. Na própria cidade, conheceram 2 garotas em um bar e logo as convidaram para entrar no carro para dar um passeio. Shinji disse: "Ei, é verão, então o que vocês acham da gente visitar um lugar assombrado?" E um amigo respondeu: "Sim, seria muito legal. O que vocês acham?" As garotas, meio hesitantes, após uma longa conversa e negociação, aceitaram o convite para uma aventura aterrorizante. A configuração ficou assim: Shinji no volante, seu amigo no banco do passageiro e as 2 garotas atrás. Um 2-a-2 perfeito para o plano. O destino era um túnel abandonado. À noite, o lugar era completamente escuro, sem iluminação alguma, perdido no meio das montanhas de Kanagawa. O cenário perfeito. Conforme o carro subia a estrada, a escuridão se tornava cada vez mais densa. Nenhuma casa, nenhum poste de luz, nada além da mata. Quando estacionaram, ainda precisavam caminhar a pé até o túnel. E lá estava ele, uma boca negra no meio da noite, ainda mais escura do que o próprio entorno. As garotas já estavam assustadas, o que para Shinji era ótimo. Significava que o plano estava funcionando. Naquele tempo, ninguém tinha celular com lanterna, e eles também não levaram lanternas de propósito. Só tinham uma luzinha minúscula de chaveiro, que iluminava apenas alguns centímetros à frente. Para aumentar a tensão, decidiram entrar em pares. Um rapaz e uma garota de cada vez. Foi decidido na pedra, papel, tesoura qual par iria atravessar primeiro. Shinji acabou ficando com uma delas e foi o primeiro a atravessar o túnel. Com a fraca luz do chaveiro, avançaram. As paredes estavam cobertas de manchas e pichações. O ar era úmido e o fundo do túnel era pura escuridão. A garota se agarrava forte ao braço de Shinji. Ele até se divertia, fazendo pequenas brincadeiras. "Você ouviu isso?" E ela gritava assustada, pedindo para ele parar, o que o fazia rir por dentro. Chegaram ao outro lado. Lá, pelo menos, havia um pouco de luar, iluminando a saída. Nervosos, riram e comentaram o quanto tinha sido assustador. Mas havia um detalhe: precisavam voltar pelo mesmo caminho. De repente, ele ouviu claramente uma voz masculina, bem próxima do seu ouvido, dizendo: "Ei!" O som veio de trás dele, a poucos centímetros. Assustado, Shinji virou-se para a garota, mas ela não estava ao seu lado. Em pânico, iluminou o chão com a luzinha e a encontrou sentada, de cabeça baixa. Será que ela desmaiou? Pensou. Daí perguntou se ela estava bem. Ao se aproximar, ela levantou o rosto de repente e disse em voz grave e masculina: "Ei! Ei! Ei!" Foi tão aterrorizante que Shinji, tomado pelo pânico, saiu correndo e a deixou para trás. Chegou desesperado à entrada, onde estavam os outros 2. Contou, trêmulo, o que havia acontecido. A amiga da garota ficou furiosa. "Como você pode deixá-la sozinha lá dentro?" O amigo também ficou sério. "Que merda, vamos buscá-la." Voltaram juntos. Lá estava ela, no mesmo lugar, agora chorando baixinho. A amiga correu até ela e perguntou como conseguia ficar ali sozinha. A garota soluçava, confusa, dizendo que não se lembrava de ter falado com voz masculina. Diante daquilo, decidiram encerrar a noite. Levaram as 2 de volta ao carro. No caminho de volta para a cidade, Shinji dirigia tomado pela culpa. Fui irresponsável, mas aquela voz era real, era de homem. Atrás, a amiga insistia: "Anda logo, vamos sair daqui." Foi então que Shinji olhou pelo retrovisor interno. O que viu fez seu coração gelar. A garota que tinha passado mal estava com o rosto virado para o lado, a boca aberta, babando e olhando fixamente para ele. Mas quando virava a cabeça para trás, ela parecia estar apenas dormindo, tranquila. Ele olhou mais de uma vez, sempre a mesma coisa. No espelho, o olhar vazio e assustador que o encarava, com a cabeça tombada e salivando com a boca aberta. Ele evitou, ou tentou evitar durante o percurso, olhar para ela pelo retrovisor. No fim, deixaram as 2 em casa e nunca mais se encontraram. Tinham se conhecido só naquela noite, no improviso.
Mais tarde, Shinji descobriu que aquele túnel carregava uma fama sombria. Muitos já tinham relatado ter visto mulheres, crianças chorando, ou mesmo fantasma de trabalhadores mortos em serviço. Naquela noite, o que começou como uma simples tentativa de diversão e aproximação terminou em puro terror, e na lembrança de algo que jamais conseguiu explicar. Agora mais um relato. Estava eu e mais alguns amigos aproveitando a noite em um rodízio de churrasco. Eu tenho uma mediunidade muito forte e por conta disso, tenho constante contato com o sobrenatural. E na maioria das vezes, finjo que não percebo nada para não chamar atenção indesejada. Como nesta situação, por exemplo. Enquanto comia, bebia, ria e conversava, reparei ao longe da janela, próximo à entrada do restaurante, um homem acima do peso. Um homem obeso, por assim dizer, que estava parado, me observando com os olhos vazios, com ausência de vida. Procurei não ligar, mas a sensação de estar sendo observado me incomodava. E olhei de relance de novo. E o homem estava agora dentro do estabelecimento, próximo ao caixa. E logo percebi pelo seu movimento e as pessoas o ignorarem que ele não era uma pessoa, e sim um espírito. Merda, não posso fazer contato visual. Finge que ele não existe. Pensei fortemente, conforme senti aquela presença se aproximar cada vez mais, enquanto eu tentava me distrair. E quando ele chegou ao meu lado, o homem de olhos inexistentes de vida disse: "Essa roupa é igual à minha." E simplesmente sumiu após alguns segundos. Eu recebi esses relatos no e-mail e foram enviados pelo Minoru. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.